Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou Patrick de Viziz e você está no canal Coração de Maria. Meus irmãos, o vídeo de hoje é importantíssimo. Eu peço que você preste bastante atenção ao nosso conteúdo de hoje, porque hoje nós vamos falar do desgosto e da desaprovação que Nossa Senhora de Anguera tem a respeito do Papa Francisco. Ficou curioso? Fique comigo. Muito bem, as mensagens de Nossa Senhora de Anguera são um grande presente do céu para nós. Nossa Senhora aparece aqui no Brasil ao vidente Pedro Regis desde o ano de 1987, há mais de 30 anos, portanto, e Nossa Senhora faz mensagens gravíssimas em Anguera a respeito do futuro do Brasil, da humanidade e principalmente da Igreja. E uma das coisas mais graves que Nossa Senhora fala, e ela não tem medo de falar, é da desaprovação dela, do desgosto dela a respeito do Papa Francisco. De onde você está tirando isso, Patrick? Bom, se você conhece já as mensagens de Anguera, você sabe que Nossa Senhora já chamou o Papa Francisco de Chino. Chino é um joguete de palavra com a palavra ônix, que é ônix de trás para frente, significa dá chino. Nossa Senhora fala que no tempo de um chino que se sentará no trono de Pedro, a igreja passaria por muitas confusões e dificuldades. O vidente Pedro Regis já deixou claríssimo para nós que esse chino que Nossa Senhora se refere é o Papa Francisco. Nossa Senhora, em outra ocasião, já chamou Francisco de um falso sucessor. Só que hoje eu quero trazer uma coisa inédita, que nem o Pedro Regis falou publicamente ainda. Mas eu creio que, diante da atual situação da igreja, principalmente agravada nessa semana, eu acho que é hora de eu falar isso. Mensagem de número 514, de 12 de maio de 1992. A mensagem vai dizer assim: Queridos filhos, hoje, agora, neste instante, está acontecendo uma grande tragédia para a igreja. Rezai, rezai, rezai pelo Santo Padre. Se a humanidade não se arrepender, virá sobre ela um grande castigo. Fico triste por aquilo que vem, que vos espera. Rezai, rezai, rezai. Somente a oração salvará o mundo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Muito bem, Nossa Senhora diz durante essa mensagem de 12 de maio de 92, agora, neste instante, está acontecendo uma grande tragédia para a igreja. Ora, mas o que será que aconteceu no dia 12 de maio de 1992 que Nossa Senhora fez questão de dizer que naquele momento estaria acontecendo uma grande tragédia para a igreja? Muito bem, vou deixar para você agora um link de uma matéria do Vatican News comemorando os 30 anos de sagração episcopal do Papa Francisco, do cardeal Bergoglio, do bispo Bergoglio. E nessa matéria aí, cita um trecho da biografia dele, dizendo que ele foi comunicado da escolha de que ele seria bispo no dia 13 de maio de 1992. Em 13 de maio de 92, o núncio apostólico na Argentina comunicou ao padre Jorge Mário Bergoglio que ele havia sido escolhido para ser bispo. Ora, isso foi no dia 13 de maio. Com toda certeza, a escolha de Bergoglio para ser bispo foi no dia 12 de maio de 1992. E ele foi comunicado no dia seguinte. Ficou claro? No momento em que Bergoglio estava sendo escolhido para ser bispo, Nossa Senhora de Anguera estava aparecendo dizendo: hoje, agora, nesse instante está acontecendo uma grande tragédia para a Igreja Católica. Entendeu, querido? Você sabe que para uma pessoa ser bispo, ela
teoricamente, só precisa ser batizada. Um papa pode ser escolhido entre qualquer batizado da igreja, mas é praxe da igreja já há muitos séculos de escolher o papa entre os cardeais. E para ser cardeal, o caminho mais lógico e mais curto é ser primeiro sagrado bispo. Então Nossa Senhora está dizendo nesse dia 12 de maio de 1992, a escolha de Bergoglio para bispo é uma tragédia para a igreja, porque aí foi encaminhado para que no futuro ele fosse eleito papa. Meu Deus, mas por que Nossa Senhora tem tanta ojeriza assim? Não sei se posso usar a palavra ojeriza, mas ao menos desaprovação e desgosto. Por que ela tem tanto desgosto com relação ao Papa Francisco? Porque Francisco é uma tragédia para a Igreja Católica. Infelizmente. Infelizmente, desde o começo de seu pontificado até os dias de hoje, ele não cansa de envergonhar os verdadeiros católicos, com suas palavras e com suas ações. Queridos, nós tivemos 2 papas maravilhosos antes de Francisco. 2 papas absolutamente sensacionais, um presente do céu para nós, um presente da divina providência. Papa João Paulo II e Papa Bento XVI, 2 grandes santos, 2 homens inteligentíssimos, 2 eleitos de Deus. E nós ficamos como que mal acostumados com papas tão bons, e depois nos vem Francisco, e nós somos tentados a imaginar, não é possível que esse homem seja um mau papa, não é possível que o Espírito Santo tenha permitido que esse homem tenha sido eleito. Mas meu irmão, minha irmã, estude um pouquinho da história da igreja. Houve inúmeros papas na história da igreja que foram indignos, que foram maus papas. Se você pega ali um Alexandre VI, um João XII, alguns outros papas terríveis, um desavisado pode ser tentado a duvidar que a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Jesus, porque foram papas horrorosos. E agora nós temos Francisco, e eu, na minha concepção, creio que ele é o pior papa da história da Igreja até os dias de hoje. Por quê? Porque esses maus papas do passado, eles estavam no trono de Pedro, não porque tinham vocação, não porque queriam o bem da igreja, estavam lá por dinheiro, por poder, por status. Só que eles não tinham a intenção de mudar a doutrina da igreja, de mudar a ortodoxia da igreja, principalmente no que se refere à doutrina e à moral. Francisco não. Francisco nitidamente foi colocado ali para mudar a ortodoxia da igreja, para aguar a doutrina e aguar a moral católica. De um magistério de 2000 anos, Francisco foi colocado ali justamente para minar a igreja de dentro para fora. Pesquise aí, quando você tiver um tempinho. Futuramente quero fazer um vídeo sobre isso, sobre a máfia de St. Gallen. A máfia que tirou Bento XVI do trono e fez de tudo para colocar Francisco lá. Essa semana o mundo católico foi pego de surpresa com essa norma do Vaticano autorizando padres e bispos do mundo inteiro a abençoar casais de segunda união e pares homossexuais. Pasme você. Eu vivi para ver isso dentro da Igreja Católica. Você acha que João Paulo II, você acha que Bento XVI iriam se prestar a um papelão desses? Jorge Mário Bergoglio foi colocado lá para minar a igreja de dentro para fora. Querido, querida, você pode gostar de Francisco ou não, você pode acreditar no que eu digo ou não, mas se você não acredita, desculpa, meu filho, está te faltando inteligência, ou está te faltando clareza de caráter, ou então você está gostando desse Papa novo. Aí deixa eu dizer para você, se você gosta mais de Francisco do que de
Bento XVI e João Paulo II, reveja seus conselhos para ver se você é verdadeiramente católico ou você é um católico que vai com a mídia, que vai com o que a mídia diz que é bom, que é bonito, que é engajado, que é politicamente correto, que é bonitinho, que é frufruzinho. Que escândalo para nós! Que escândalo para os fiéis católicos que amam verdadeiramente Jesus Cristo e amam a sua igreja. Se o senhor padre, bispo, obedecer a essa ordem de Francisco de abençoar casais de segunda união e pares homossexuais, sabei que os senhores estão desagradando muito ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão preferindo obedecer a homens do que a Jesus. Olha o que Nossa Senhora está falando. Uma tragédia para a igreja. Há mais de 30 anos atrás, Nossa Senhora já profetizou isso. Quem que você vai escolher? O Papa Francisco ou Nossa Senhora e Jesus? Mas eu não entendo como é que pode. Eu sempre ouvi dizer que o Papa é infalível, que o Papa não pode errar, que tudo que o Papa fala nós temos que obedecer cegamente. Não, meus queridos, não. Não, porque a infalibilidade papal ela só se aplica quando o Papa ex cátedra faz uma publicação soleníssima. O que Francisco fez não foi uma publicação ex cátedra. Então nós podemos obedecer ou não segundo o ditame da nossa consciência. E o ditame da nossa consciência nos mostra cada vez mais de que lado Francisco está. Não é uma verdadeira igreja que está em Roma, no momento. Você acha que o Espírito Santo colocaria Vítor Manuel Fernandes, o Túcio, como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, um lugar onde Ratzinger se sentou? Você acha que o Espírito Santo é bipolar para colocar um homem de uma estatura teológica imensa e ortodoxia impecável como Ratzinger num período e poucos anos depois colocar um maluco da cabeça como esse Túcio? O Espírito Santo não é bipolar, não é esquizofrênico. É uma falsa igreja que está se instaurando dentro da Igreja Católica. Meus irmãos, a profecia de La Salette está se cumprindo diante dos nossos olhos. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. E olha que o anticristo nem se manifestou ainda, mas o caminho dele está sendo bem preparado. Muito bem preparado. Queridos, quem acompanha as mensagens de Nossa Senhora de Anguera não foi pego de surpresa. Nossa Senhora já vem nos alertando com relação a essa loucura que aconteceu essa semana há muitos anos. E eu digo para você, prepara o lombo porque isso é só o começo, diante das maluquices que eles vão querer implementar agora cada vez mais. E aí você pensa em casamento de sacerdotes, em ordenação de mulheres, você pense até na loucura de mudar a Bíblia, tá? Vão querer mudar a Bíblia, não pense que é loucura isso não, porque é o que eles querem fazer. Eles vão chegar ao ponto de querer mudar a matéria-prima da Eucaristia. A Eucaristia, para ser válida, ela tem que ser feita de trigo puro e sem fermento. Eles vão querer mudar o trigo para outra matéria, de modo que o sacramento se torne inválido. Tá achando isso loucura? Aguarde cenas dos próximos capítulos, dos próximos meses ou dos próximos anos. Diante de tudo isso, nós não fomos pegos de surpresa. Mas agora nós podemos nitidamente dizer: a guerra predita por Nossa Senhora em Anguera parece que começou. Ela diz: haverá uma guerra e os soldados de batina estarão. Quer dizer, uma guerra religiosa dentro da igreja. Uma regra de ideias entre a verdadeira igreja e a falsa igreja, se degladiando dentro de uma mesma estrutura, lutando cada um pelo seu lado.
De um lado, os conservadores, os que guardam o verdadeiro magistério da igreja durante 1000 anos, e do outro lado, a falsa igreja perversa, a falsa igreja progressista, que quer uma nova moral, novas ideias, uma igreja mais adequada ao mundo moderno e aos seus pensamentos. Haverá uma guerra e os soldados de batina estarão. Esses soldados de batina, claro, são padres, bispos, cardeais, papa. E eu vos pergunto, senhores padres e senhores bispos, de que lado os senhores estarão nesta guerra? Do lado da verdadeira igreja ou do lado da falsa igreja? Não respondai para mim, respondai a Jesus Cristo no interior dos vossos corações. E chegará o tempo em que os bons sacerdotes terão que perder o medo e abrir a boca para falar, sem medo de perder cargos, sem medo de perder ministério e sem medo de ser excomungados. Sim, porque chegará o tempo em que nós seremos excomungados pela falsa igreja por defender a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Nossa Senhora de Anguera disse isso: sereis lançados fora por defender a verdade. Ora, esse ser lançado fora significa muitas coisas: perder status, perder prestígios, perder postos, perder dinheiro, perder a sua legalidade como cidadão civil, mas também significará possivelmente, muito provavelmente, sermos excomungados pela falsa igreja. Então peçamos muito, meus irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, para termos coragem, para não nos acovardarmos, para que Jesus e Maria olhem para nós, para os senhores sacerdotes e para nós leigos e digam: esse é verdadeiramente um bom soldado meu. Queridos, muitos são tentados a desanimar nessa hora. Meu Deus, mas se a igreja verdadeira de Jesus Cristo é a igreja católica, por que está acontecendo tudo isso? Meus irmãos, peguemos a Bíblia. No final dos tempos haverá uma grande apostasia. Acordem, irmãos, a apostasia já está nítida aí aos nossos olhos. O catecismo da Igreja Católica diz que no fim dos tempos haverá uma impostura religiosa, uma religião impostora, uma religião falsa que enganará muitos crentes. Acordai! Mas nós não vamos perder a fé, isso não vai nos abalar. Nós cremos na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a minha igreja. Pode ficar grande a luta, os inimigos podem ter forças tremendas, forças do mundo, mas a igreja de Jesus Cristo goza dessa promessa de nosso Senhor, de que o Espírito Santo a sustentará até o fim. E mesmo que a igreja fique por um fio, mesmo que nós voltemos a ser 12 apenas e nos reunirmos escondidos nas catacumbas para celebrar a missa, como profetizou o cardeal Ratzinger, mesmo que isso aconteça, nós seremos fiéis à promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja e que no fim todo o mal será derrotado. E muito em breve essa falsa igreja cairá. Essa Babilônia falsa instaurada dentro da Igreja Católica cairá. E nós nos alegraremos com o triunfo glorioso do Imaculado Coração de Maria, com o reinado eucarístico de Jesus Cristo que se instaurará no mundo. Depois de toda essa tempestade, a igreja reflorescerá, reviverá, mais forte do que nunca, mais santa do que nunca, mais humilde e pobre do que nunca, com a verdadeira humildade e pobreza do coração de Jesus, para ter a unção verdadeira do Espírito Santo, para evangelizar os povos e levar a salvação aos 4 cantos da terra, como é a sua missão. Não desanimemos jamais. Não desanimemos de ser católicos, tenhamos um santo orgulho de ser católicos, porque embora não mereçamos este nome, não mereçamos estar dentro dessa igreja, a misericórdia de Deus nos colocou aqui por uma graça extraordinária e merecida da nossa parte.
Então fiquemos fiéis a Jesus, fiquemos fiéis a Nossa Senhora, fiéis à Santa Igreja Católica até o final. Apesar dos maus pastores, apesar destas víboras, nós queremos ser fiéis a Jesus. Mesmo sendo fracos e pecadores, mas Jesus conhece a retidão do nosso coração, o desejo de agradar-lhe e de buscar a sua verdade. Obrigado por você ter me ouvido até aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, deixe o seu like, inscreva-se no canal, por favor, e que a sua vida seja abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Mãe. Um grande abraço para você, Deus te abençoe muito e salve Maria.